Oi, eu sou Catarina e hoje nós vamos falar sobre Jane Eyre, um dos melhores e maiores romances de todos os tempos. Jane Eyre foi publicado em 1847, o mesmo ano de publicação de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, e ainda havia outra irmã, a Anne Brontë, que escreveu A Inquilina de Whitfield Hall. Uma curiosidade é que a Charlotte Brontë, ela publicou o livro com o pseudônimo de Currer Bell, porque naquela época as editoras rejeitavam autoras mulheres. Porém, o sucesso foi tão grande que, quando a sua identidade foi revelada, críticos disseram: só um homem poderia ter escrito algo tão vigoroso. Por ironia, não é mesmo? As irmãs viveram na era vitoriana, e aqui nós estamos falando de 1837 até 1901, e muita coisa aconteceu nesse período. Eu vou trazer esse resgate histórico porque eu considero fundamental para nós conseguirmos entender o que é que essa obra traz. Então, primeiramente, a Era Vitoriana foi conhecida pela sua moralidade e hipocrisia. Então, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos rígidos padrões sociais, onde mulheres deveriam ser anjos do lar, submissas e puras. E também tínhamos uma questão de caridade falsa. Então, instituições como a Cowan-Bridge School, onde as irmãs Brontë estudaram, eram cruéis sobre o disfarce da caridade religiosa. Outro ponto importante, a condição feminina e os primórdios do feminismo. Nessa época, mulheres não tinham direitos, então elas não podiam votar, herdar propriedades ou se divorciar com facilidade. O panfleto da Mary Wollstonecraft, que é aquele reivindicação aos direitos da mulher, inclusive Mary Wollstonecraft, mãe da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, esse panfleto já circulava, mas era considerado escandaloso, e a Charlotte Brontë leu esse panfleto secretamente, então provavelmente influenciou na escrita de Jane Eyre. Um terceiro elemento muito importante da era vitoriana foi a Revolução Industrial, porque nós tínhamos aqui fábricas proliferando, criando uma nova classe operária miserável. Essa pobreza generalizada influencia diretamente a nossa protagonista, mas vamos ver isso lá na frente. E nós temos também as mulheres chegando na força de trabalho, mulheres brancas, tá? Porque as mulheres já estavam começando a trabalhar na fábrica, mas existiam alguns tipos de empregos que eles eram especificamente destinados às mulheres, por exemplo, governantas, né? Era uma das profissões mais respeitáveis para mulheres de classe mais baixa. Um outro elemento importante eram as tensões políticas pré-revolução, porque existiam protestos já por direitos trabalhistas e sufragistas. Além disso, o Império Britânico aboliu o tráfico de escravos em 1807, mas a escravidão nas colônias só terminaram mesmo em 1833. Resumindo, a Era Vitoriana. Foi uma época de muito progresso tecnológico versus uma desigualdade absurda e muito moralismo versus corrupção. Dito isso, falando especificamente sobre a família Brontë, vamos criar aqui a árvore genealógica da Charlotte. Começando pelo pai, o Patrick Brontë. Ele era reverendo anglicano e intelectual, então ele criou os filhos em uma vila remota, perto dos moinhos de Yorkshire. Ele incentivou a educação das filhas, o que era bem comum para a época, permitindo que elas lessem e escrevessem. A Maria Brontë, a mãe, ela morreu muito jovem de câncer quando as crianças ainda eram muito pequenas, e aí os filhos ficaram sob o cuidado da irmã dela, a Elizabeth Branwell. A sua morte muito precoce marcou profundamente os filhos. Então, ao todo, o Patrick e a Maria tiveram 6 filhos. Desses 6 filhos, 5 filhas e um filho. As duas irmãs mais velhas, no caso as duas filhas mais velhas, a Maria e a Elizabeth, morreram ainda crianças de febre tifoide, devido às más condições do internato Cowan-Bridge, que inspirou a instituição Lowood aqui em Jane Eyre. Depois que essas duas irmãs morreram, nós temos o Branwell Brontë, que é o irmão, Ele era um pintor e um escritor talentoso, porém viciado em álcool e ópio. Ele morreu de tuberculose aos 31 anos. Ele passou essa tuberculose para as irmãs, Emily e Anne. Então, resultado da história. Os 3 irmãos, Emily, Anne e Branwell, morreram em um intervalo de 8 meses. A única que sobrou foi a Charlotte.
Ela chegou a se casar, mas ela morreu aos 38 anos em decorrência de um parto. Então, nem ela nem o bebê sobreviveram. Apesar da família numerosa, nenhuma das irmãs Brontë deixou descendentes. A família direta terminou com a morte do Patrick, o pai, que morreu bem velhinho, aos 80 e poucos anos, que, né, infelizmente acabou enterrando todos os filhos. Pode parecer fofoca, mas essas informações são importantes para a gente entender alguns elementos que estão presentes aqui na obra. E agora, especificamente, vamos ao livro. Mas antes de eu começar a falar sobre o livro, eu quero te avisar que eu vou ocasionalmente dar algum spoiler, mas sempre que eu falar sobre o spoiler, eu vou avisar antes, tá? Então não se preocupem, pode assistir sem medo. Vamos ao livro, né? Eu já vou dizendo que Jane Eyre não é uma história de amor, então se você está procurando por isso aqui, você vai se frustrar. Jane Eyre é um romance de formação, que é o quê? É um gênero literário onde o leitor vai acompanhando o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual do protagonista, geralmente desde a infância até a maturidade. Então, a Jane, ela é uma personagem feminina complexa, porque ela tem dilemas éticos e morais, ela tem objetivos maiores do que se casar com um homem rico. Ela é uma menina que perdeu os pais muito nova. Os pais eram pobres e não deixaram nenhuma herança para ela. Então, com a morte dos pais, ela foi viver com um tio. Pouco tempo depois, o tio morreu também. Então, ela ficou aos cuidados de uma tia cruel e dos seus primos mimados. Ela cresceu numa casa onde ela era maltratada pela tia através de castigos muito desumanos, sofria bullying dos primos e era lembrada o tempo todo que ela era um fardo, que ela não tinha nada, que ela era pior do que uma criada, sabe? Então, quando a tia decide enviá-la para a instituição Lowood, que é um colégio interno, a Jane se sente aliviada de sair daquela casa. E lá, na instituição Lowood, é terrível. As crianças passam fome e frio. Existe aqui um surto de febre tifoide, que mata muitas crianças. E tudo isso aqui foi inspirado no que de fato as irmãs Brontë passaram. E apesar de tudo, a Jane consegue sobressair nessa instituição através do seu empenho nos estudos. Porque ela sabe, desde muito cedo, que ela é uma moça pobre, sozinha no mundo, e ela se considera feia. Então a única maneira dela sobreviver nesse mundo cruel é estudando e conseguindo um trabalho, né? Ela passa 8 anos nessa instituição Lowood, ela se forma como professora e ela decide que precisa procurar um emprego. E naquela época havia a possibilidade de trabalhar como preceptora, né, que é alguém responsável pela educação de alguma criança rica. Então ela ensina a criança a ler, escrever, desenhar, esse tipo de coisa. E a partir disso ela decide ir atrás do seu primeiro emprego. Ela escreve um anúncio no jornal e esse anúncio é respondido pela senhora Fairfax, uma coisa assim, o nome dela. Eu não sei a pronúncia dos nomes, tá? Essa foi a pronúncia que veio na minha cabeça. E assim ela começa a trabalhar na mansão Thornfield Hall. E aqui, como todo romance gótico, a propriedade tem vida própria, que influencia a trama e as personagens. Então, a propriedade é sombria, as portas rangem, os ventos uivam, existem corredores labirínticos, a mansão é grandiosa, mas em alguns lugares ela é meio abandonada, tem salas escondidas. E é em Thornfield Hall que ela conhece o dono da casa, né? Quer dizer, o dono da propriedade, que é o Sr. Rochester. Um homem cheio de segredos e de uma personalidade, vamos dizer, excêntrica. A Jane narra o livro e tem até alguns momentos em que ela quebra a quarta parede e conversa com o leitor. Eu gostei muito desses momentos, porque mostra que a Jane, ela é gente como a gente. Então, assim, ela não tem resposta pronta para nada. Ela só vai vivendo e confiando na sua intuição, no seu potencial, né? A Jane, ela é uma mulher muito convicta, muito focada e muito decidida, sabe? Ela tá determinada a se sustentar através da força do seu trabalho, ao mesmo tempo em que ela tem uma necessidade muito grande de afeto, porque lembre, ela foi uma criança maltratada na casa da tia. Ela cresceu sozinha. Tanto é que existe aqui um episódio onde ela conhece duas irmãs. E a partir dessas duas irmãs, na verdade, conhecendo essas duas irmãs, uma amizade começa a se desenvolver. Elas têm muitas afinidades. E a Jane, ela fica preenchida com tanto afeto. Mas essa necessidade de afeto
ainda não é suficiente para Jane abrir mão da sua autonomia, sabe? Ela não permite que ninguém a aprisione como um pássaro na gaiola. O que levanta um outro questionamento. Seria Jane Eyre um livro feminista? Eu assisti algumas resenhas até aqui no YouTube mesmo, de pessoas que fazem uma leitura feminista sobre o livro. Só que eu não faço. Para mim, esse não é um livro feminista, porque a Jane conquista a independência, sim, mas dentro de um sistema que ela não questiona. Então, ela se torna uma senhora respeitável lá no final, só que isso é uma vitória individual, não coletiva. Como é que eu posso explicar isso? Se feminismo é sobre igualdade e libertação coletiva, Jane Eyre abre espaço para discussão, mas também revela as contradições da própria autora, que apesar de revolucionária, ainda estava presa a valores e princípios cristãos. Inclusive, para mim, a fé cristã é um pilar central em Jane Eyre, porque aqui a Charlotte ela critica a hipocrisia religiosa enquanto exalta uma espiritualidade que é mais pessoal e humanizada. Isso aparece em vários momentos na história. Primeiro, lá na instituição Lowood, porque a crueldade é disfarçada de piedade. O Mr. Brocklehurst, enfim, o diretor de Lowood, ele representa aquele cristianismo opressor, porque ele usa muitas vezes a punição das crianças para salvar almas. Ele usa a Bíblia para justificar maus tratos às órfãs. Então, por exemplo, tem um episódio aqui no livro que ele manda cortar os cabelos das meninas para ensinar a humildade cristã. E a ironia é que ele vive luxuosamente enquanto as meninas passam fome e frio na instituição. O contraponto do Sr. Brocklehurst é a Ellen Burns, que se torna amiga da Jane, em que ela encarna aquele cristianismo de resignação, em que ela suporta todas essas injustiças na Terra para ganhar o céu. Essa dicotomia já acontece em Lowood. Sobre a Jane, ela tem uma outra vivência do cristianismo, porque a Jane ela usa a oração como força, né? Em vários momentos de crise, a Jane ora sozinha, sem intermediários e da maneira dela. E uma outra vivência cristã aqui é o do St. John, que ele tem um fanatismo absurdo, que aqui aparece no livro como uma missão que ele quer fazer na Índia. Né? Ele quer ser missionário, mas ele vê os indianos como almas a conquistar, não como pessoas. Então é sempre aquela ideia de colonizar os outros, né? Além disso, existem vários elementos simbólicos bíblicos aqui. Por exemplo, tem um episódio da árvore partida por um raio, né, que para quem é cristão isso significa um mau presságio. Tem várias frases do livro que são referências bíblicas. Na minha edição não tem, mas eu vi que na edição da editora José Olímpio, essas passagens bíblicas, elas aparecem na nota de rodapé. E isso é o máximo que eu posso dizer sem dar spoiler. Então, se você se interessou pelo livro, comenta aqui embaixo, deixa o like e pare o vídeo nesse momento. Só retorne depois que você ler, beleza? Beijo, tchau! Se você lê o livro ou se você não se incomoda com spoilers, eu tenho alguns comentários extras a fazer. O primeiro comentário, na verdade, é uma curiosidade, porque a Charlotte Brontë se inspirou em Norton Conyers, uma mansão real com um sótão secreto para criar Thornfield, e visitas ao local confirmaram histórias de uma mulher louca no sótão, trancada lá, assim como a Berta. E eu quero comentar especificamente sobre a Berta, porque a Berta faz parte do arquétipo literário da louca do sótão, que representa o quê? Representa mulheres violentamente reprimidas nessa sociedade patriarcal. Geralmente elas eram trancadas em espaços como o sótão, um quarto, um porão, por representarem ameaças à ordem vigente, né? Então, essas mulheres elas eram escondidas pela família ou maridos, muitas vezes sob a justificativa de loucura. Mas o que era essa loucura, né? Pode ser histeria, rebeldia ou uma sexualidade não controlada. Na edição da Zahar, que é comentada, né? Eu peguei um trecho que fala sobre os sintomas da loucura da Berta,
que diz assim: Berta Manson, filha genuína de uma mãe infame, me arrastou pelas horrendas e degradantes agonias que aguardam um homem preso a uma esposa, ao mesmo tempo violenta e devassa. O que abre o questionamento: será que a Berta era mesmo louca ou essa loucura foi sendo desenvolvida no confinamento? Um outro ponto interessante é que ela não fala no livro. Ela ri, grita e incendeia Thornfield, né, como um ato de rebelião, mas falar ela não fala. Sobre a Berta, ainda temos uma outra passagem importante nesse mesmo parágrafo que eu li anteriormente, que é quando o Rochester fala sobre os vícios da Berta e diz: eram tão fortes que somente a crueldade poderia detê-los e eu não queria recorrer à crueldade. Que intelecto de pigmeu ela possuía, em que proporções gigantescas. Eu quero destacar aqui o uso do termo pigmeu, porque isso é uma conotação racista. E a Berta, ela é jamaicana, ou seja, não europeia, né? E esse termo, ele foi usado muitas vezes para sustentar hierarquias étnicas e justificar o colonialismo. Então, como eu falei antes, para mim, Jane Eyre, ela tem fortes elementos cristãos. O final também foi cristão, porque nós temos aqui um Rochester renascido, porque lembre, o fogo tem a função de purificar as pessoas. Cego e humilhado, ele se torna mais humilde e dependente do amor da Jane, ou seja, temos aqui uma redenção cristã, não é mesmo? Então a Jane, ela acaba, né, cuidando do Rochester, ao mesmo tempo que ela não sacrifica completamente a sua autonomia. Uma outra coisa que me incomodou um pouco nesse livro foi que existe uma diferença de idade grande, né, entre a Jane e o Rochester, 20 anos ali de diferença de idade. Mas ok, os dois são maiores de idade, só que o Rochester fala com a Jane de uma maneira infantilizada. E não sei se ela percebe isso ou não e não se incomoda, ou se foi impressão minha apenas. Mas ele trata ela de uma maneira infantil, sabe? Isso me incomodou um pouco. Outra coisa que me incomodou sobre o Rochester é o tratamento que ele dá a Adele, porque no livro ele não sabe, né, se ele é o pai biológico da menina ou não. E ele conversa com ela, ele fala com ela sempre com uma distância muito grande, sabe? E ela também é uma menina muito carente, né? Porque afinal de contas, órfã, né? Órfã de mãe, pelo menos, né? E isso meio que me incomodou um pouco, sabe? Isso dele não demonstrar afeto pela menina, né? Uma outra coisa aqui que também destaca para mim, pelo menos esse elemento cristão, é quando a Jane descobre que o Rochester é casado com a Berta. O que é que acontece ali, né? Ela em nenhum momento questiona o tratamento que ele dá à Berta. Em nenhum momento. Ela só não fica com ele, ela só não aceita se casar com ele porque isso seria bigamia, que é um grande pecado cristão. Então, mais uma vez, reforça, né, o quanto esse elemento cristão está presente no livro. Então, assim, só para concluir a história aqui. Confesso que eu não gostei do final. Assim, eu tinha imaginado outro final para Jane. Me agradaria muito mais se ela tivesse pego a herança e ido viajar pela Europa inteira, do que ter ficado ali casada com Rochester, né? Então, eu preferiria outro final, mas eu acho que esse final fez sentido considerando esses fortes elementos cristãos da história. E isso não diminui de maneira nenhuma o livro. Inclusive, eu estava até com um pouco de medo de ler esse livro, porque eu pensei, nossa, é um livro gigante, de quase 600 páginas. Mas eu confesso para vocês que eu não vi o tempo passar com esse livro, tá? Eu li ele, eu acho que em 2 semanas, assim, nos intervalos. E eu achei que é um livro muito fluido. Assim, tem, lógico, muitas descrições sobre a paisagem, sobre a casa, mas é um livro muito fluido, apesar de tudo. E a Jane me envolveu muito. Eu torci muito por ela. Eu quis muito que, nossa, que ela sobressaísse, que ela, de fato, superasse, né, todo o sofrimento que ela teve aqui. E eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada para calhamaços. Se você não leu esse livro ainda, e se você for ler, estiver pensando numa edição,
eu recomendo que você compre a edição da Zahar, porque ela é mais completa, tem uma tradução bem agradável, tem várias notas de rodapé explicativas que vão ajudar você a se inserir na obra. E por hoje é só. Essas foram as minhas impressões sobre Jane Eyre. Se você já leu o livro, gostou, comenta aqui embaixo. Se você leu e não gostou também, comenta aqui embaixo. Se você pretende ler, se eu te inspirei a ler, espero que você leia, né? Porque se você ficou aqui até esse momento é porque você já leu ou não se incomoda com spoilers, então tudo bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!